E é importante você entender que não é só você seguir o passo a passo. Você precisa entender quando usar, por que usar, como funciona o mecanismo do detox quelante. Senão, ele vai tender a não funcionar direito. Beleza? Pode ser que você nunca tenha ouvido falar, que raios é isso de detox quelante? O que é esses resíduos que você está falando? Tá ficando louco, Felipe? E antes que me chamem de louco, eu quero colocar aqui para você, ó, o seguinte: louco sem resultado é louco mesmo, mas louco que tem resultado passa a ser gênio. Eu sou um gênio? Não, mas eu tenho resultado. Não sei se eu sou gênio, mas eu não sou gênio, mas eu tenho resultado. Olha aqui, ó. Aqui eu vou deixar passando aqui na TV alguns resultados de alunos e alunas minhas do Método Lisos 2.0, que é o meu curso, o meu programa, mais do que um curso, é um programa de transformação do cabeleireiro em expert em lisos perfeitos. E olha só o tipo de resultado que eles têm somente com o detox quelante. Olha só esses antes e depois aqui de detox quelante, usando o detox quelante. Quem não quer fazer esse liso espelhado na sua cliente? Não é verdade? Então é esse procedimento que eu vou te ensinar hoje. Só que você tem que ficar muito atento, tem que manter a atenção aqui o tempo todo, tá? Por quê? Porque essa parada é de extrema importância para você, para o seu trabalho, para o seu liso perfeito, e eu vou desvendar tudo. E é importante você entender que não é só você seguir o passo a passo. Você precisa entender quando usar, por que usar, como funciona o mecanismo do detox quelante. Senão, ele vai tender a não funcionar direito. Beleza? Então, bora lá? Seguinte, ó. Primeira coisa, o que é o detox quelante? O detox quelante, ele é uma técnica, um procedimento, uma parada que você faz usando os produtos que você já tem aí no seu salão. É uma técnica, não é um produto. O detox quelante, ele não é vendido. Aliás, eu não represento marca nenhuma, eu não tenho rabo preso com marca nenhuma, não te vendo produto, não. O meu lance é o método, o meu foco é o método, porque eu acredito que quando você domina a metodologia, a técnica de fazer algo, não importa o produto que você use, você vai conseguir o resultado perfeito sempre. E isso não sou nem eu que estou falando, são mais de 2.800 resultados de lisos perfeitos que tem lá no grupo de estudos do Método Lisos 2.0 e que cada aluno meu usa um produto diferente. Olha só, então técnica, tá? Se alguém chegar para você vendendo detox quelante, não é o detox quelante, não é o detox quelante. Pode ser detox, tem alguns detox que é detox de couro cabeludo. Aqui eu estou falando da limpeza do fio, da desintoxicação quelante do fio. Fique em paz, se você não sabe o que é quelante, eu vou te explicar, tá? Vamos lá. Então, é uma técnica, não é um produto, não é um detox desses que você compra aí na loja de cosmético da tua cidade. É uma técnica que você faz com o seu produto. Não sei como ser mais claro. Com o produto que você já tem aí. Mas o que é exatamente isso? Isso é uma técnica para retirar MHD, resíduos MHD. E também é uma técnica que, de quebra, prepara o cabelo para a química. Prepara para a química. Para progressiva, para o botox, para ácida, para orgânica, para definitiva, para semidefinitiva. Faz essa preparação do cabelo. Por quê? Por que ele é importante? Primeiro, porque ele elimina MHD. Que raios é MHD? MHD é uma sigla, é uma abreviação, só para ficar fácil de falar. Quando eu falo MHD, eu estou falando dos metais, dos halogênios e dos derivados de petróleo. O detox quelante, ele elimina esses maledetos aqui do cabelo. Por que isso é importante? Por que é importante a gente eliminar resíduo MHD do cabelo? Primeiro, metal e halogênio são duas substâncias que são altamente agressivas para o cabelo. Eu gosto sempre de mostrar esse esquema aqui, que é uma ilustração do meu livro A Verdade sobre o Seu Cabelo,
que mostra bem o que acontece com o cabelo quando ele está com resíduo MHD. O resíduo MHD, o resíduo metálico e halogênio principalmente entra no cabelo, ele tem um peso molecular muito baixo, ou seja, ele consegue entrar e sair da fibra com bastante facilidade. E ali dentro ele se aloja. Ele não só se aloja ali, como ele se liga quimicamente ao cabelo. O que é se ligar quimicamente ao cabelo? Ele passa a fazer parte do cabelo. Ele engarrancha lá nas moleculinhas, microscopicamente falando. E aí o que acontece depois? O metal, eu não sei se você sabe, mas ele oxida. O que é oxidar? É o ferro enferrujando. Quando você tem pega uma parada aí, você já viu alguma coisa enferrujada? Quando você vê uma coisa enferrujada, você vê que o ferro, ele vira outra cor, ele fica aquele alaranjado, cor de ferrugem mesmo, e você vê que ele forma uma crosta naquele ferro, naquele objeto de ferro enferrujado, um portão enferrujado, por exemplo. Ele forma uma crosta. Essa crosta é causada por causa da oxidação. Quando o metal oxida, ele se expande. E se ele se expande estando dentro do cabelo, ele destrói o cabelo de dentro para fora. Esse é um dos motivos que você não consegue fazer liso saudável. Os meus alunos do método liso 2.0 conseguem fazer lisos 100% saudáveis. Um dos principais motivos é a retirada dos metais e halogênios. Mas que raios é metal e halogênio? Metal é cobre, é cálcio, que é o calcário. Falei em outro conteúdo sobre a água dura e a água mole, que é um apelido carinhoso aí, científico, da água que tem muito calcário, que é a água dura. Então, cobre, ferro, também alumínio também. E os halogênios? Halogênio é cloro e flúor. Aqui, principalmente, o nosso grande vilão é o cloro. E olha só, cloro vem aonde? Vem através da água, porque toda água encanada tem cloro. Vem através da água da piscina também. E o cobre, ferro, cálcio e alumínio também vem através da água. Então, a água que a sua cliente lava o cabelo, a água que você usa para lavar o cabelo da sua cliente, pode conter metais e halogênios? Sim. Como que eu sei se tem metal e halogênio, Felipe? A gente não tem como saber assim tão fácil, mas tem como a gente deduzir. Se você tem um aquecimento solar ou a gás, isso vai usar encanamento de cobre. Se vai usar encanamento de cobre, esse encanamento ele vai oxidar conforme a água vai passando ali, principalmente água quente, e vai liberar esse resíduo do cobre oxidado na água. E, como eu te falei, a água vem, lava o cabelo, como são partículas muito pequenas, ele vai se ligar quimicamente ali ao cabelo. Alumínio também vem através da água, por exemplo, quando tem limpeza de caixa d'água. Né? Um dos produtos mais usados para limpeza de caixa d'água, muito usado, né? Não sei se é o mais usado, mas é muito usado, ele contém alumínio. E o alumínio também faz essa parada. E o cálcio, é o calcário, muito presente em águas de lençóis freáticos, que basicamente é o que mais abastece aí as nossas casas aqui no Brasil, e também é muito presente na Europa. Eu tenho alguns alunos da Europa, de Portugal, da Espanha, que sofrem muito com essa parada. Por quê? Porque lá tem muito calcário. E o calcário ele faz isso também, a mesma coisa que eu mostrei para vocês aqui, de danificar completamente a estrutura, tá? Do cabelo. Mais do que isso, esses danadinhos aqui, a hora que você coloca uma química, tá? A hora que você coloca uma química progressiva, descolorante, coloração, qualquer química que você coloca no cabelo, esses danadinhos vão reagir violentamente com aquela química. E mais do que isso, como eles estão ligados quimicamente ao cabelo, você tem muita dificuldade, você não consegue... como ele está ligado ao cabelo, ó, vamos supor, ó, então tá aqui, né? Eu odeio ficar fazendo essas coisinhas, mas vamos supor aqui, ó, tem uma moléculazinha aqui, e aqui é onde a progressiva iria agir. Progressiva, botox, selante, todas elas agem da mesma maneira no cabelo. Progressiva ácida, orgânica, formol, sem formol, todas elas agem da mesma maneira. Só que aí, quando a progressiva vai agir ali, o que ele encontra aqui? Metal e halogênio, que está ligado aqui quimicamente no cabelo, a progressiva não consegue fazer a sua função ali. E aí, se ela não consegue agir no cabelo, o cabelo não alisa.
E aí você pode estar se perguntando, pô, legal, Felipe, mas eu preparo o cabelo da minha cliente com shampoo. Eu uso shampuzão anti-resíduo, shampuzão com sulfato. Pois é, só que essa parada aqui, metal halogênio, não sai, porque ele está ligado quimicamente ao cabelo, ó, não tem como sair. Para tirar ele, você tem que usar uma outra substância, que eu já vou explicar, uma outra substância para ele agarrar nesse metal halogênio mais forte do que ele está agarrado no cabelo, e aí ele se desprende, tá? E aí o que acontece? Que aí essa substância, ó, o que faz? Você tem aqui, né? Chururu, chururu, e aí tem aqui as ligaçõezinhas, e aí vem aqui o resíduo MH e se liga aqui. Essa outra substância, que não é o shampoo, não é o sulfato, isso não tem o poder de fazer isso, essa outra substância ela vai vir aqui e vai se ligar aqui, nas duas pontinhas aqui do resíduo metálico halogênio, e aqui ó, e vai meio que isolar isso do cabelo. Aí o cabelo vai ficar liberado, para quê? Para a progressiva vir aqui e fazer a sua ação, a ação que ela precisa fazer para conseguir alisar o cabelo. Tá? Basicamente é isso. Então, sulfato tira? Não. Sulfato tira? Não. Shampoo anti-resíduo tira? Não. O que tira? Uma outra substância que a gente já vai coisa aqui. E agora, ó, e aí entra uma parada. Derivado do petróleo. Derivado do petróleo, como o próprio nome diz, é um derivado do petróleo. Um dos derivados do petróleo, só para você entender, é óleo diesel. É também, ó, derivado de petróleo é plástico. Todo plástico que você tem é filme plástico e tal. O que ele faz aqui no cabelo? Tem a superfície do cabelo aqui, né, ó. Na hora eu aprendo a desenhar esse cabelinho aqui com as cuticulinhas, ó. O que acontece? O derivado de petróleo, ele tem a característica de se agarrar muito forte no cabelo, formando como se fosse uma película. Felipe, mas não é a progressiva, não é o formol que faz essa película? Então... Só que a grande questão é a maioria das progressivas que existem hoje, elas têm muito derivado do petróleo. Por quê? Porque o derivado de petróleo ele funciona como uma maquiagem, que vai dar um aspecto visual, ou seja, você vai olhar e vai ver o cabelo brilhante, mesmo que esse cabelo esteja danificado, não esteja bom. Né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Só que qual que é o problema disso aqui? A hora que a progressiva vem, ela encontra uma barreira, e a progressiva não consegue encostar no cabelo e não consegue fazer a reação que ela precisa fazer para alisar o cabelo, certo? E aí, o que acontece? É por isso que o detox quelante é tão importante, porque ele vai pegar, ó, e aí eu entro na questão do triângulo amoroso, que eu já falei em outros conteúdos, mas eu vou falar aqui novamente, para quem não assistiu, que é o seguinte, o cabelo, ele é literalmente apaixonado pelos metais halogênios. Ele é literalmente apaixonado. É muita paixão, é muita ligação aqui, ó. Eles se ligam quimicamente, então eles são completamente apaixonados. E aí você pode botar sulfato, você pode botar qualquer coisa ali no meio, shampoo, as coisas normais que a gente usa para preparar para progressiva, que não vai sair, porque eles estão ligados quimicamente, né? Quando duas pessoas se amam, não é fácil você separar as duas, não é uma falinha, uma coisinha que você fala que vai separar, então não é. Só que é o seguinte, o cabelo, ele sofre muito com essa relação. Oh, como sofre, tadinho. Metal halogênio judia dele, mas ele continua ligado a esse maledeto. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que criar um triângulo amoroso. A gente precisa de uma substância que eu chamo de quelante. Uma substância que seja um Ricardão daqueles bem bonitões, daqueles galãs, sabe? Aqueles galanzões assim, fortão, bonitão, educado. Por quê? Para que o metal halogênio se apaixone por essa substância. Ou seja, o quelante ele vai conseguir se ligar quimicamente aos metais halogênios de uma maneira muito mais forte do que o metal halogênio ao cabelo. Tão forte que o metal halogênio rompe relações com o cabelo. E olha só que interessante, essa junção aqui, ó, quelante, metal halogênio, ela é solúvel em água, ou seja, quando você faz o processo do jeito certo,
você vai enxaguar esse cabelo aqui, vai enxaguar o cabelo, e isso aqui vai tudo embora e sobra só o cabelo para a gente trabalhar a progressiva. É isso o que o detox quelante faz. De quebra, ele consegue retirar os derivados de petróleo mais a fundo. Os derivados de petróleo, eles conseguem ser retirados com shampoos mais agressivos? Até consegue, mas numa lavada só, muito difícil. Muito difícil. Ele precisa de muitas lavadas. E o detox quelante já consegue retirar tudo isso aí do cabelo e deixar o cabelo preparadinho para progressiva. Ah, e eu não falei ainda uma outra coisa, né? Que raios é a substância quelante? A substância quelante, segundo o próprio aquele químico que eu contei a história no começo, que é o químico que era casado com a minha mãe e que deu a ideia de fazer um procedimento, ele falou, uma das melhores coisas que pode ser usado é um ácido acético. Ele é um ácido que não é um ácido de alisamento, não é um ácido, né, não é um ácido desses poderosos, é um ácido normal. Sabe por que ele é um ácido? É um ácido tranquilo? Porque o ácido acético a gente consegue encontrar ele no supermercado. Um ácido acético muito bem equilibrado, muito bem estabilizado, que é o vinagre. O vinagre de mercado, tá? Não é um vinagre capilar especial que custa caro para dedéu. Não, é o vinagrão de 2 contos lá. Vinagrão, qualquer vinagre, não é de álcool, vinagre, qualquer vinagre, porque todos os vinagres... o que vem da maçã, o que vem do álcool, o que vem de não sei da onde, não tem problema. Todos eles são ácido acético diluído em água. E é uma diluição muito boa, é uma diluição ótima para a gente usar no cabelo. Pergunta como que eu sei disso. Hoje em dia eu tenho certeza científica disso, porque eu mandei fazer um estudo científico sobre o vinagre. Eu mandei no laboratório, falei, testa essa parada aí. Vê se rola mesmo, e rola mesmo. Hoje em dia o vinagre é dermatologicamente testado, esse estudo está comigo, é um estudo que eu financiei e que os meus alunos têm acesso para poderem usar o vinagre como cosmético sem problema nenhum. Né? Problema não tem, já está provado cientificamente, mas sempre tem aqueles, porque o vinagre não pode. O que não pode é ter que gastar 500 conto num negócio desse. Porque existe quelante industrializado? Existe, só que tem uns que custam R$500, 500 ml. Pergunta, quantos são os cabeleireiros no Brasil que conseguem pagar 500 pau num produto, gente? Não dá, pô, paga 2 que é até melhor, em alguns casos vai ser até melhor.